Pessoal, uma das melhores notícias assim, dos últimos anos é a declaração do fim da emergência global. Não é que foi o que a gente chamou de pandemia, né? Porque o que acontece, né? Quando a OMS anuncia que a gente está vivendo a pandemia, ela colocou alerta máximo. O que é o alerta máximo? A gente tem um monte de infecção acontecendo no mundo inteiro, em vários continentes, em vários países, né? Mas de um modo geral tem uma certa previsibilidade do que está acontecendo com aquelas infecções, né? Quando aconteceu o Covid, realmente o mundo foi pego de surpresa, né? E o OMS declara lá em janeiro de 2020 o alerta máximo, né? O alerta máximo faz com que todos os indicadores, todos os números, todos os países ficassem conectados, mandassem indicadores para o OMS em tempo real, né? Isso realmente desencadeou todas aquelas medidas, né? O uso de máscara que a gente viu, né? Os próprios lockdowns, né, estavam embasados pela emergência máxima global que existia, né, e uma série de medidas, até circulação entre um país e outro, né. O mundo hoje é todo conectado, então para um país anunciar que vai fechar espaço aéreo ou não vai permitir alguma pessoa de alguma determinada local não entrar, tinha que ter uma justificativa sanitária, que foi o que o OMS embasou durante todo esse período, né. Agora, o último anúncio do OMS, né, quando acaba esse cenário de emergência global, realmente ele coloca a Covid, né, nos mesmos patamares ou no patamar parecido das infecções que a gente vê hoje. E tem várias infecções que estão em todos os continentes, né, gripe, né, algumas sazonais que a gente sabe, né, que quando a gente vive aqui no Brasil, às vezes você tem surtos, né, de epidemia de dengue e outras coisas, né. O HIV, né, a gente vive um cenário de espalhado em todos os continentes, sem um controle tão adequado, né? Então a Covid vai entrar nesse cenário, o que muda completamente o status, muda completamente o otimismo dos países, né? Na hora de investimento, na hora que vai permitir exportar. Então realmente é um impacto muito positivo. Outra coisa muito boa foi que a OMS, apesar de todas as críticas, muita coisa que eu fiz até vídeo e tal, teve um manejo bem adequado quanto ao início da pandemia quanto ao fim. No início, muita gente criticou a questão do início, né, de ter demorado um pouquinho, mas realmente era uma coisa muito nova a gente vendo, e olhando para trás, a gente viu que muita gente falou sem saber direito, aqui no YouTube, em várias coisas, porque realmente foi um susto, né, o mundo não sabia, a própria ciência não tinha embasamento para dizer o que é que faz, o que é que não faz e tal, mas com o tempo a gente foi aprendendo e várias medidas a gente tomou de forma adequada e depois chegou aquele ponto. Ciência assim, não tem jeito. Tem uma coisa nova, uma série de questionamentos, uma série de hipóteses, e começa a ficar claro, e depois você chega aos guidelines, e hoje a gente tem muito claro o Covid, né? E realmente, né, o cenário que a gente viveu hoje está resolvido. O cenário de caos global ele está resolvido. Agora a gente vai viver o quê? Problemas pontuais. Covid, Júlio, você vai ter vídeo, ainda vai ter coisa falando? Claro que vai ter, né? Às vezes vai surgir uma nova variante, como Arcturus, que eu fiz vídeo aqui, né? Às vezes vai ter novidade da vacina, que vai gerar polêmica, como vocês estão falando agora da bivalente. Os Estados Unidos, por exemplo, liberou um novo reforço, uma segunda bivalente, né? Para sua população acima de 65 anos. Então a gente vai viver esse cenário, né? Por quê? Porque a gente passou por uma pandemia que matou 7 milhões de pessoas e o próprio diretor da OMS, nessa plenária, né, que ele falou sobre o fim da pandemia, ele falou que as projeções, 7 milhões notificados, né, confirmados, né, são de 20 milhões de pessoas. Então, provavelmente a gente vai ver nos próximos anos recálculos, né, por projeção e tal, com epidemiologista, tudo organizadinho, aumentando esse número, né. Aconteceu também isso com a gripe espanhola e outras pandemias que você não consegue ver em todos os países, né? Muito país não fez teste, muito país não notificou de forma correta e tal. Então, depois que acaba o cenário de pandemia, esses números são analisados, né? O que é que vai ficar, então, depois agora desse pandemia do caos, da emergência global que a gente viveu, vão ficar as vacinas. A Covid, então, vai ouvir história de mutação, isso e aquilo e tal, remédio, vai acontecer ainda, a ciência vai continuar desenvolvendo isso. Vai ficar a questão de aprendizado de um alerta global que a gente viveu, da emergência global que pegou a gente de surpresa, isso não poderia acontecer. Então aí vai trazer muito aos primórdios da Covid, então acho que vai ter um debate muito forte sobre a origem da Covid na China, qual foi a falha da China nisso, né? Teve relação com o laboratório, né? Como começou, né? Por que demorou de notificar o mundo, né? Uma série de questionamentos vão vir à tona, não se preocupem, porque todo mundo vai atrás disso, porque esse é o fator principal, né? Outro aspecto vai ter da vacina. Você fala, Júlio, mas a vacina, você não disse que está comprovado? Está comprovado cientificamente, a gente sabe tudo disso, né? Mas como é que vai ficar? Qual frequência de vacina vai dar? Quanto vai ser a atualização? Muito provavelmente vai ser anual, né? E também a gente vai ouvir falar de outras mutações e a vacina vai ter que se atualizar. Muito parecido com o que a gente vê da gripe, tá bom? Então o cenário é muito positivo, a notícia é excelente. O OMS acho que agiu adequado na determinação do fim agora, né? E até os números que eles botam, ele coloca que o último grande boom de mortes foi janeiro de 21
em janeiro ali de 22. O último que a gente teve, que ele não decretou, não foi boom de mortes, foi boom de casos da China, né, quando surgiu a nova variante, mas assim, não foi nada assustador de número de mortes. Aumentou um pouquinho, mas nada tão significante, tá bom? Então a gente está acabando, né, quase um ano depois, um ano e pouco depois do grande boom de mortes, tá bom? Espero que tenha ajudado.